Pode se assentar. Glória a Deus. Boa noite a todos. Graça e paz. Boa noite a todos. Vamos lá, mais uma vez. Boa noite a todos. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Thomas. E eu sou o Thomas. E hoje nós viemos dividir a palavra do Senhor. Sempre gosto muito de estar aqui porque tem pessoas aqui que eu amo, pessoas que fazem parte da minha vida, amigos. E eu gosto muito de estar com vocês. E hoje o tema da palavra é enfim sós. Por que, Thomas, enfim sós? O que tem nessa palavra? Por que esse título? Esse título foi algo que Deus me deu e ele tem um testemunho por trás dessa mensagem. Mas antes eu vou ler o texto e depois nós vamos dividir o testemunho junto com a palavra de Deus. Eu vou usar o texto de Gênesis 32. Gênesis capítulo 32. Eu vou ler do versículo 22 ao 31. Gênesis 32, versículo 22 em diante. Diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás sozinho. Repita comigo: ficou para trás sozinho. Ficou para trás sozinho. Grave isso. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Aqui o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó respondeu ele. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Suplicou Jacó prontamente: dize-me, rogo-te, revela-me, como te chamas? Replicou o homem: por que me perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Então denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de Deus, porquanto afirmou: vi a Deus face a face, e contudo minha vida foi poupada. A romper da aurora, Jacó atravessou Peniel mancando por causa do golpe que havia lhe levado na coxa. Só até aqui. Porque eu disse que eu coloquei essa mensagem como enfim sós? Ela tem um testemunho, é rápido, porque nós vamos focar na palavra de Deus. Eu era de um ministério muito promissor lá em São Paulo, e eu vou dizer para vocês que nós estamos vivendo um dos melhores momentos de nossas vidas ministeriais. Era um ministério muito frutífero, era um ministério com muitos sinais, com muitas maravilhas, coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Mas depois de algum tempo, o Senhor começou a falar que eu estava muito ocupado com a obra dele e não me preocupava mais com ele. Entendeu? Eu estava preocupado com a obra dele, mas eu não me preocupava mais em ter tanta intimidade com ele. Aí Deus me enviou para uma outra cidade. Mesmo naquela outra cidade eu continuei sendo um pouco longe da igreja. Eu continuei indo até essa igreja e continuei no ministério. Mas chegou um dia que Deus falou assim: eu vou te separar e eu vou te enviar para a sua cidade que você mora hoje, e você vai ficar lá, e nós vamos ter um ministério lá. Aí, como todo pregador, pastor, na época eu exercia a função pastoral, eu falei: chegou minha vez, eu vou abrir um ministério na minha cidade e Deus vai fazer algo. E eu fui para minha cidade, eu moro em Suzano, me desvinculei ao ministério de São Paulo, e ali fiquei orando e comecei a igreja na minha casa.
vinha pessoas, depois alugamos um salão, vinha bastante pessoas, mas elas duravam 1 ou 2 meses na igreja e depois iam embora. E eu fiquei questionando a Deus, falei, o Senhor mandou a gente para cá, o Senhor falou que iria acontecer algo, um avivamento, mas cadê as pessoas? As pessoas vêm e depois vão embora. Eu treino ela, depois elas abandonam o ministério. E aquilo começou a me gerar uma certa ansiedade. Foi passando o tempo, as pessoas foram sumindo. Deus começou a me usar para apoiar alguns outros ministérios. Eu ajudava outras igrejas, mas a minha igreja não dava certo. E aí eu resolvi fechar a igreja. Eu me aliancei com uma outra pessoa da cidade. E ali eu comecei a usar o templo dele. Ele me deu espaço para usar o templo dele. E eu falei, eu acho que era isso. Eu tinha uma igreja pequena, agora eu estava numa igreja bem grande. E o próprio pastor fazia o culto de manhã e deixou eu fazer o culto à noite. Eu falei, e não tinha nada a ver, os ministérios eram separados, mas a gente tinha uma aliança, então ele deixou usar o espaço dele, sem nem precisar desembolsar nada financeiramente. Eu falei, então acho que vai acontecer algo. Eu estava numa igreja bem grande, e tinha 5 pessoas. Foi passando os meses, ficou 3 pessoas, até que ficou só eu e minha família. E aí eu comecei a questionar novamente a Deus, o que está acontecendo? Por que as pessoas não vêm? Eu faço propaganda, a gente colocou placa, a gente tem tudo, por que as pessoas não aparecem? E aí eu comecei a ficar mais ansioso ainda. Só que daí eu comecei a fazer uma coisa errada. Eu comecei a murmurar. Eu comecei a murmurar bastante. Eu comecei a ficar bem angustiado. Eu comecei a falar, estou fazendo alguma coisa errada. E aí um dia eu falei, eu vou atrás de uma resposta. Aí teve um evento de uns pastores americanos. Eu comprei minha passagem sozinho. Eu falei, eu vou para lá, minha esposa me apoiou. Eu estava muito aflito, eu estava muito amargurado. Eu estava destruído pelo não sucesso ministerial. E aí eu fui para aquele lugar. E quando eu cheguei na rodoviária do Tietê, quando eu sentei no ônibus, eu ouvi uma voz no ônibus dizendo, enfim sós. E eu falei, e aí? Ele não falou mais nada. Eu falei, que significa enfim sós? Eu falei, um bom título para uma pregação. Aí eu fui lá e escrevi no papel, enfim sós. Fui para o evento, eu falei, eu acho que Deus vai criar conexões. E aí eu falei, eu vou abrir algo missionário, vou abrir um escritório missionário. Nossa cabeça sempre tentando, acelerar algumas coisas. E aí eu fui para aquele evento, tentei fazer conexão, mas ninguém, me cumprimentava, mas eu sempre sozinho. Aí eu fui para o quarto, tive um sonho, uma visão, Deus falou comigo, voltava para o evento, tentava me aproximar das pessoas, mas ninguém queria ficar próximo de mim, eu ficava sozinho. Eu falei, tem alguma coisa errada acontecendo. Eu falei, eu acho que não sei, será que eu estou tomando banho direito? Tem alguma coisa acontecendo? Voltei para minha casa. Depois daquele dia, nunca mais ninguém me pediu uma oração. Eu atendia diariamente no Ministério de São Paulo em torno de 60 pessoas por dia. Por dia. Cura, libertação, visitas, famílias. E aí eu tinha que desligar meu celular à noite, porque eu não conseguia. Minha esposa já estava reclamando, Thomas, você tem que parar de trabalhar um pouco, dá um tempo, a gente tem que dormir. As pessoas de madrugada me procurando. E aí meu celular não me chamava nem para orar na festa das crianças. Eu meio que sumi do mapa. Fechou a agenda, não tinha mais igrejas para pregar. E um dia eu estava entregando pizza. Mentira, estava entregando omelete, eu trabalhei com omelete. Estava entregando omelete, enquanto eu estava dirigindo, Deus falou assim, você não entendeu, enfim sós. E aquilo foi uma dor no meu coração. Eu falei, tá bom. Cheguei em casa, fui para o meu quarto, quando eu estava no meu quarto, comecei a orar. Eu falei, o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer falar comigo? Ele falou, é isso. Eu quero eu e você somente. E que mais ninguém atrapalhe. Começaremos um relacionamento entre eu e você, onde ninguém mais vai interferir. Olha isso, nem a minha obra. É difícil pra caramba isso. Sabe por quê? Porque você é acostumado diariamente a fazer algo. E Deus, Ele quer te levar a outro lugar. Aonde primeiro Ele vai arrancar tudo de você.
até você entender que você é a prioridade, não o que você tem. E ali Jacó, ele tinha algo a resolver com Deus. O que Jacó tinha para resolver com Deus? Jacó, ele era um enganador, ele enganou a família dele. Se você já leu a história, a mãe também ajudou. E depois que ele enganou, negociou a primogenitura com o irmão mais velho. Depois que ele negociou a primogenitura, Jacó foi lá e enganou o próprio pai para ter a bênção, depois que o pai iria falecer e virar o líder da casa. E depois de Jacó enganar a própria família, Esaú, que era seu irmão, falou assim: por isso que ele se chama Jacó, traiçoeiro, enganador. Ou seja, o irmão ia matar, Esaú ia matar Jacó, porque ele enganou a família. Então a Raquel, que era sua mãe, se eu não me engano é Raquel, pegou Jacó e falou: vai para a casa do meu irmão, vai para lá, porque senão você vai morrer. Então ele saiu fugido, além de ser mentiroso, fugiu de casa. Na própria nação dele, ele era considerado como um homem mentiroso, um homem enganador, um fugitivo. Essa era a nomenclatura que todos da sua família viam em Jacó. Jacó fugiu. Ao anoitecer ele deitou numa pedra. Ele teve um encontro com Deus, foi maravilhoso. Deus falou com Jacó, disse que faria de Jacó uma grande nação. Jacó fez um pacto com Deus, derramou óleo em cima de uma pedra e nomeou aquele lugar como casa de Deus, porque ele tinha encontrado Deus. Jacó foi para a casa do seu tio, encontrou Labão, e ali ele falou: pô, vou trabalhar aqui na sua casa. Ele começou a trabalhar para Labão. Ele viu que as primas dele eram bonitas, principalmente gostou de Raquel, e falou: eu quero a sua filha para casar. Ele falou: tudo bem, vamos fazer um casamento. Eles negociaram, 7 anos de trabalho. Depois que passou os 7 anos, Jacó casou com Raquel? Não, o próprio tio enganou Jacó. Ou seja, ele estava colhendo o que ele plantou. Ele deu a filha mais velha, Lia. Alguns dizem que ela era vesga, e Jacó não queria Lia. Aí Jacó falou assim: você me enganou. O enganador é o ladrão roubando o ladrão, né? É o ditado. O enganador falando por que enganou ele: você me enganou. Ele falou: não, a gente não tem essa tradição aqui. Primeiro a gente casa a mais velha e depois a mais nova. Eu estou te contando um contexto que você vai entender aonde eu vou chegar. O que Jacó fez? Trabalhou mais 7 anos pela outra filha. Labão foi lá e deixou ele casar com a segunda, Raquel. Nesse período, Labão, cada dia que passava, escravizava Jacó, abusava do serviço. Jacó tinha o dom de Deus, ele prosperava. E aí eles fizeram um acordo, e ali eles começaram a dividir bens. O que Jacó cuidasse, as ovelhas que nascessem brancas era dele, as malhadas era do tio. E aquilo começou a dar alguns conflitos, porque Deus começou a abençoar Jacó. Vou resumir a história, senão vai ficar muito longa. E até que um dia Jacó ficou muito estressado disso tudo e falou: eu vou pegar minha família e vou voltar para a minha terra, eu vou embora. E ali Jacó voltou para a terra dele. O seu sogro o perseguiu, que era o seu tio, tentou matar ele no meio do caminho. Enfim, os dois entraram num acordo, sentaram à mesa, e a partir dali Jacó foi liberado. E Jacó estava voltando, chegando perto da sua casa, mandou 2 homens, 2 mensageiros até o seu irmão Esaú. E ele queria saber o que Esaú pensava dele. E aqui é o ponto que eu quero chegar. Os 2 mensageiros chegaram a Esaú e falaram: ó, seu irmão Jacó está voltando. Esaú não falou nada. Esaú pegou 400 homens e foi ao encontro de Jacó. Por quê? Porque ainda Jacó pensava: meu irmão quer se vingar de mim. Eu ainda sou considerado um traidor, um enganador, um fugitivo. Só que Jacó resolveu pagar o preço por isso. E aí é onde nós chegamos na história. Jacó separa todo mundo e começa a mandar as pessoas, os bois, as vacas, o seu gado, os seus servos. E por último fica Jacó. Só que a Bíblia dá um detalhe muito interessante.
Porque quando eu comecei a buscar Deus, eu falei, enfim, Sós, o que o Senhor quer falar comigo? E aí ele falou para mim, lê sobre Jacó, você vai entender. E aí a Bíblia fala aqui no 24, 32, 24, entretanto, ficou para trás sozinho. Quando você está sozinho, se Deus te colocou no momento que é para você estar sozinho, se as pessoas do seu lado não estão te entendendo, se você sente essa solitude, é porque Deus quer resolver algo com você. Deus não vai te deixar só, Deus não vai deixar você na solitude, simplesmente por deixar. Deus não vai te isolar, Deus não vai tirar as coisas de você por tirar. Ele precisa tratar algo com você. E Jacó vendo um homem, ele identificou que sobre aquele homem tinha Deus. E ele foi de encontro àquele homem. E aqui nós lemos, quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo. A primeira fase de quando você fica com Deus é, você tem que ser persistente. Deus tem que olhar para você e ver que você é indominável, que você vai, eu quero, eu preciso, eu estou aqui sozinho com você. Então fala comigo, o que você quer? O que você espera de mim? O que você quer mudar em mim? O que você quer resolver comigo? Deus espera essas perguntas dos filhos que estão isolados, dos filhos que estão sozinhos. Tem um texto que fala, o reino de Deus é tomado à força, e os que usam da violência dominam ele. Não é simplesmente vai vir um dia, talvez você andando, quem sabe, e de repente a unção de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus vai vir sobre você. Não, Deus quer pessoas inconformadas, pessoas que precisam resolver coisas lá de trás antes. Jacó estava inconformado. Depois que ele se sentou com Labão, a Bíblia fala que quando ele se levantou, ele viu anjos voando. Mesmo ele entendendo que Deus estava ainda com ele, ao encontro do irmão, ele falava, eu preciso resolver algo. A minha identidade está manchada. As minhas atitudes ainda para o povo são as antigas. Eles me consideram um mentiroso, um fugitivo, um traidor. E algumas vezes você está carregando isso. E você está sozinho. Mas ainda você carrega a antiga identidade. E Jacó não estava mais se conformando em ser considerado um mentiroso, porque Deus disse que ia abençoá-lo. Ele teve a visitação de Deus. E algumas vezes a gente fica, nossa, mas Deus me visitava, Deus tem promessa, Deus fez um pacto comigo, mas agora, olha, não tem nada, parece que está tudo seco, eu estou sozinho. Quando eu era lá do Ministério Grande, nossa, quanta mensagem profética, quantas visões que tiveram, quantas coisas maravilhosas que falaram que Deus ia fazer na minha vida, e de repente tudo secou, parece que atrofiou, e aí ficou eu ali, esperando acontecer algo, na expectativa somente do externo, mas Deus antes queria resolver algo interno comigo, porque é através de você, é daqui que vai jorrar água viva. É daqui, ó. É do profundo do seu coração. Deus queria resolver algumas coisas pendentes no meu passado. Deus queria quebrar orgulho. Deus queria tirar malcriação, rebeldia. Deus queria tirar o profeta, o pastor Thomas, que ora e revela. A gente acaba, se envolvendo, as pessoas chegavam, Deus revelava até nome de pessoas na época, e você começa a se achar o Superman gospel, e não é isso não. E Deus falou, é melhor você baixar um pouco sua bola, eu vou te abater. E lá no quarto sozinho, você vai conhecer a minha essência. Deus não te deixa sozinho por causa de você. Deus te deixa sozinho para que Ele se manifeste dentro de você. Algumas vezes você está aqui hoje, mas as suas obras são carnais. Algumas vezes estamos aqui hoje, carregamos o título de cristãos, representantes do reino, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e carregamos atitudes carnais.
obras carnais. Gálatas diz que existe a obra do Espírito, o fruto do Espírito, desculpa, e as obras da carne. O fruto do Espírito é algo que precisa ser gerado. As obras da carne é a antiga pessoa que vive ainda dentro de você, que precisa morrer. Isso só se resolve num lugar sozinho com ele. E ali ele começou a ser indomável, Jacó. Lutava com Deus e Deus falou: meu, me solta, cara. E Jacó: não vou te soltar. Ele: me solta, cara, deixa eu ir. Deixa eu ir. E Jacó falou: de forma nenhuma, eu te conheço, eu sei quem você é. Você me visitou em Betel. Eu vi os anjos antes de chegar aqui. Se você não me abençoar, se você não me mudar, se você não me transformar, se você não mudar a minha essência, eu não te largo. Pergunta agora: quantos aqui entram no quarto e falam: me muda, eu não saio daqui enquanto você não me transformar? Eu odeio ser egoísta, eu odeio ser mentiroso. Quem aqui entra no quarto e é verdadeiro com Deus e fala: me transforma, me abate, me quebra? Contar algo particular aqui, não era para eu contar, mas eu vou contar. Esses dias eu estava aqui orando com os irmãos, e aí eu cheguei no meu quarto todo animado, e aí eu falei: Deus, que gostoso estar na tua presença, quero viver algo sobrenatural. Eu falei: me dá uma palavra. Aí eu fui abrir a Bíblia. Eu não devia ter feito isso. Aí quando eu estava de olho fechado, eu abri minha Bíblia, e eu falei: Senhor, eu quero uma palavra. Ele falou: tá bom, levanta a tua mão do lado esquerdo e lê ali o 18. Eu falei: amém. Quando eu abri, estava assim: o vaso na mão do oleiro. Aí ele falou: lê. Ele falou: Jeremias, desce a casa do oleiro. Jeremias desceu. Observe o oleiro. Está vendo o vaso na mão dele? O vaso se estragou. E o olheiro começou a fazer um vaso novo, conforme a sua vontade. Aí Deus falou: Jeremias, posso eu fazer assim a casa de Israel, como o olheiro fez com esse vaso? Aí eu falei: por que isso de novo? Eu falei: Senhor, me quebra. Se for para ti, pode quebrar, pode despedaçar, pode pisar, mas eu sei que o Senhor vai fazer um vaso novo para glorificar o teu nome. Aí você pergunta: você estava com os irmãos? Não, eu estava no meu quarto. Eu estava onde? Sozinho. É no quarto que Deus revela as coisas grandes. Você quer verdadeiramente mudar a sua vida e entender por que você está passando esse processo, onde parece que tem alguma coisa sugando as suas coisas? Toma cuidado, algumas vezes não é inimigo não, você está expulsando o demônio e é Deus que está fazendo, viu? Deus está te dando um sinal: vem, eu vou te abater. Se você não vir, eu vou puxar mais. Vem, tem algo a tratar com você. E ali, Jacó, indomável: eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E tem uma passagem que eu amo, que é o 27, diz assim: a que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Irmão, qual é o teu nome? Ele não só estava querendo saber a identidade de Jacó, ele sabia. Mas Jacó, quando ele saiu da casa dele, o irmão falou que era o quê? Jacó é um mentiroso, é um enganador. O nome de Jacó era esse o significado, o enganador. Ele não estava pedindo o nome dele, ele estava falando: o que estão chamando você? O que estão catalogando a sua vida? Ele falou: estão falando que eu sou um enganador, estão dizendo que eu sou um fugitivo. E verdadeiramente eu fiz isso, eu assumo, eu fiz. Ele falou: então tá bom. 28. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como um príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Houve uma mudança de identidade, uma mudança de nome. Israel é o quê? Príncipe de Deus. Repita comigo: Israel é
príncipe de Deus. Era assim que Deus via Jacó. Era um príncipe e não um enganador. E talvez você está carregando uma identidade. Talvez você está carregando algumas coisas, alguns traumas. E talvez você fez isso mesmo na sua vida. Você foi dessa forma. E você quer uma mudança. Fique sozinho com Ele. Fique sozinho com Deus. Sabe por quê? Você precisa ter um encontro face a face com Ele. É só no encontro face a face que há uma transformação dentro de nós. Aqui quando você continua, Jacó foi lá, o homem tocou na coxa de Jacó, Jacó ficou manco. E Jacó, depois que aquele homem foi embora, ele falou: olha, eu vou nomear esse lugar como Peniel. Peniel significa vi Deus face a face. Quando você está sozinho, não tem como, você vai ter uma experiência com Deus. Você vai ver Ele face a face, Ele vai se revelar para você. O benefício de você aceitar essa proposta de Deus é que Deus vai te revelar coisas grandes e firmes que ainda você não sabe. Você não vai ser mais uma pessoa comum, você não vai ser mais um aí fora. Você vai ser um príncipe, uma princesa sendo preparado por Deus para reinar, para dar continuidade a um reino inabalável. Mas existe esse preço a pagar. Existe esse encontro com Deus. Precisa você se isolar. Sai do meio. Não aceite ser dessa forma. Não carregue mais os traumas do passado. Para que quando você sair do momento que você ficou só com Deus, você vai sair dali ungido, separado, preparado, capacitado para o nome dele ser glorificado através da sua vida. Outras pessoas que ficaram sozinhas com Deus. Elias ficou só com Deus. Acho que Elias foi uma das pessoas que mais ficou só com Deus. Elias estava o quê? Amargurado, estava angustiado, Elias estava deprimido. Elias foi para o deserto, acabado, destruído, mesmo depois de ver coisas grandes. Um anjo apareceu para Elias, falou: levanta, homem, sai dessa deprê, come e bebe. E Elias ali: não sou melhor que meus pais. Aquele drama. Eu fazia muito isso. Meu Deus, olha aí, Senhor. Eu até tentei imitar as pessoas, irmãos, por falta de identidade. Eu comprei roupa para ser igual um pregador aí. Tentei falar igual ele. Tentei ser igual ele. Aí um dia eu estava lá em casa, igual ele. E a minha esposa: o que você está tentando fazer? Eu estou tentando desenvolver um ministério. Aí nós estávamos orando. Irmãos, não vou mentir, eu estava sentado lá em casa e eu vi um sapato social desse tamanho, uns 45 no meu pé. Foi um sapato, porque eu estou vendo um sapato, mas não estava de chinelo. Mas eu estava vendo um sapato gigante. E eu olhando aquele sapato no meu pé e nós orando, eu falei: o que está acontecendo? Será que Deus quer que eu volte a me vestir social para pregar? Será que Deus está preparando o ministério? As igrejas que eu vou visitar precisam vestir social? Deus falou: não. Ele falou: está vendo sapato grande? Eu falei: eu sei o que é o sapato grande. É um ministério longo. Eu vou andar muito. Deus falou: não. É um sapato que não é seu. Você está querendo os seus outros. E esse sapato não cabe no seu pé. Para de querer vestir o que é dos outros. Algumas vezes a gente recebe uns negócios desses, né? Você acha que é tudo maravilha? A gente só recebe bênção, prosperidade, que Deus está dando a chave em nossas mãos. Algumas vezes está falando, você está tentando ser uma pessoa que você não é. Mas era Elias que nós estávamos falando, né? Então Elias, ele estava lá gemendo. Aí Elias foi mais fundo, ele foi para uma caverna, algo escondido, escuro. Elias estava mal, ele ficou mal. Elias ficou bem ruim mesmo. E não estou desmerecendo a dor de Elias. Ele entrou num momento de conflito interno. Talvez você esteja assim.
E Elias ficou sozinho. Mas Elias escolheu ficar sozinho. E aí foi uma oportunidade para Deus falar com ele. Deus falou: Elias! Elias, oi, fala aí. Falei, sai da caverna, não. Sai daí. Vem aqui, vem para fora, que eu preciso falar com você, está no escuro. Como vou falar com você? Desse jeito, ó. Sobe no monte. Ele subiu no monte, Deus começou a falar com Elias. E ali Elias foi restaurado novamente ao ministério. Foi restaurado ao propósito, à sua identidade. Você quer ser restaurado? A sua identidade? Sai da escuridão, sai da caverna. Para ter um encontro com Ele, sozinho. No monte, um lugar de manifestação. Outra pessoa, Moisés ficou a sós com Deus. Só que Moisés era um pouquinho diferente. Moisés subia no monte. Moisés era um pouco mais determinado. Só que as revelações profundas que Moisés teve só foi em momentos que ele estava a sós com Deus. A tábua da lei, seu rosto brilhando, vendo coisas maravilhosas, ouvindo a voz de Deus, vendo Deus passando pela brecha da rocha, que ele queria ver Deus. São em lugares solitários que você tem essas experiências sobrenaturais. Se você quer ter uma elevação em conhecimento, intimidade com Deus, fique a sós com Ele. Outra pessoa, a mulher samaritana, eu amo essa palavra. A mulher samaritana ficou sozinha com Jesus. Seus discípulos foram comprar comida. Jesus ficou ali na fonte de Jacó. A mulher veio buscar água num momento que não era apropriado de buscar água. Uma mulher que carregava uma identidade suja. Uma mulher pecadora. Uma mulher que sofria preconceito da sociedade. Uma mulher que tinha interesses em vários homens. Essa era a identidade da mulher samaritana. Mas foi naquele lugar sozinho que ela teve um encontro com Jesus e conheceu aquele que mudou a história dela, aquele que mudou a identidade dela, aquele que deu uma perspectiva nova de vida para ela. Aquela mulher, um dia sendo uma mulher pecadora, suja, se transformou em uma das maiores missionárias da Bíblia, ganhou uma cidade inteira para Jesus. Mas ela estava sozinha. E a outra que Deus me deu, que eu amei, mas foi doloroso, o próprio Jesus. Jesus subiu no Getsemane e ele falou assim: vou chamar meus amigos para orar comigo. Pedro, Tiago, João. Foi lá orar no Getsemane. Quando ele olha para trás, tá os bonitos tudo dormindo. E Jesus começou a sangrar suor ali, o suor dele virou sangue. E Jesus ali sozinho, rogando pelo aquele momento difícil que ele ia passar. E os seus amigos estavam dormindo. Algumas vezes, irmão, você quer carregar as pessoas com você, mas mesmo assim você continua se sentindo sozinho. Mas é aí que Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Mesmo ali você estando sozinho, clamando, e você esperando que as pessoas te acompanhem, você já está sangrando ali, já está suando sangue, já está ali no limite. E ali Deus vai te responder e fazer coisas maravilhosas. Algumas vezes a gente quer carregar pessoas para fazer coisas que Deus só quer fazer através da sua vida e com você. Eu não estou pregando individualismo, tá bom? Eu estou pregando em um momento que você precisa viver com Deus para uma mudança radical na sua história. Jesus ali sozinho no livro de Lucas fala que depois que Jesus voltou 2 vezes, chamou a atenção dos discípulos, e eles continuaram dormindo. Ele estava tão angustiado, que sabe o que Deus mandou para consolar Jesus? Um anjo. Algumas vezes é só o sobrenatural que vai te consolar mesmo, somente a presença. E é um maravilhoso, porque a presença é a melhor consoladora que você pode ter, a presença do Espírito Santo. Algumas vezes você não está precisando de pessoas, você precisa da presença. E aí fecha o ciclo do enfim sós. Você pergunta: Thomas, quanto tempo durou esse seu momento? Uns 4 anos. Uns 4 anos, buscando a Ele, insistentemente, no meu quarto, ouvindo a Ele, sendo doutrinado pelo Espírito Santo, aprendendo mais.
passando por vários conflitos, várias fases? Ou você acha que quando você fica sozinho com Ele, no primeiro dia Ele vai começar a te mostrar coisas inefáveis? Não, Ele primeiro vai destruir para depois construir. Primeiro Ele vai entrar e vai arrumar a casa. Eu acho que eu fiquei até endemoniado nesses dias que eu fiquei no meu quarto. Eu brigava com a família, gritava com a esposa, estava desesperado. Jejuava 40 dias, 21 dias, jejum de 3 dias, jejum de pão, jejum de água, jejum de verdura, tudo que você pode imaginar, jejum de café, e nada acontecia. Ele me visitava, mas daí para fora não acontecia nada. Eu falei, meu Deus, é só no quarto mesmo, é isso que ele quer. Pensei que ia durar 30 dias, e quando eu fui ver já estava beirando 2 anos e meio. Aí eu falei, não, acho que vai acontecer agora. E aí a gente vai tornando aquela expectativa, vai aprendendo, vai crescendo. Eu retrocedia, crescia de novo. Aí eu ficava enfesado com aquilo, parava de orar no quarto, comecei a assistir série. E aí eu assistindo série, a série começou a falar comigo para eu ir para o quarto. Aí a série começou a falar comigo, voltei para o quarto de novo. Aí brigava com ele, ele brigava comigo. E aquela paixão amorosa, ele falou, não é isso. Nós estamos criando um relacionamento. Eu estou quebrando em você aquilo que eu não gosto. E ali Deus foi construindo algo. Até que um dia Ele falou, eu vou te enviar. E aí é uma outra história. Fique de pé, por gentileza, igreja. Nós vamos orar. Eu tenho uma novidade. Deus quer matar você. Digam amém. Vamos lá, vamos de novo, vamos lá. Uma das coisas que ele falou comigo no quarto é, eu vou te matar. Então vamos lá. Deus quer matar vocês. É desafiador, né? Vamos lá, de novo. Eu vou persistir nisso. Você tem que falar um amém. É a mesma coisa que Deus estava falando para Isaías. Isaías, quem irá por mim? Ele falou, eis-me aqui. Você está falando eis-me aqui quando você fala que você aceita morrer. Então vamos lá, de novo. Deus vai matar vocês. Beleza, vamos lá, mais ou menos. Mas tudo bem, vou aceitar esse. O ficar só com Deus, Ele arrancar tudo de você. Mas você pega, minhas finanças, eu já nem tenho direito. Não, gente, esquece finanças. Esquece. Se o seu caráter estiver preso a isso, aí tudo bem. Mas nós estamos falando de algo transformador, que é interno. Ele vai tirar de você as obras da carne. Nós estamos falando disso. Deus está moldando você a imagem e semelhança dele, o plano original. Adão ficava com Deus sozinho. Adão era ministrado pelo próprio Deus. Adão era encarregado de algo muito grande. A Bíblia fala que Deus tinha um jardim. Quando Deus falou para Adão, governe sobre os peixes, sobre os mares, sobre isso, Deus falou assim, e zele, eu já preguei sobre isso, e zele pelo meu jardim. Já pensou você cuidar de algo que Deus plantou, fez crescer, adubou? Pensa no jardim de Deus. O jardim é bonito, imagine o jardim de Deus. Todas as flores que Ele pode ter inventado na mente dele. Imagine Deus entregando isso para você e falar, quero que você zele. Zelar é cuidar como Ele cuida. Você quer cuidar de algo grande de Deus na sua vida? Então você precisa ser ministrado face a face por Ele. Você não consegue cuidar pelas suas próprias forças. Você precisa ser discipulado por Ele. Você precisa ser discipulado pelo próprio Espírito Santo. E esse discipulado é quebra de caráter, mudança de hábito, é tirar de você a raiva, a inveja, o egoísmo, a fofoca, a mentira, o jeitinho fácil de fazer as coisas, o vício, a malcriação. É quando Deus pega e fala assim, vamos reformular toda a sua vida. E aí Deus pega uma página em branco e fala, vamos começar a escrever hábitos e coisas novas. E você se submete a isso. Você se força a isso. Você aceita. Você para de tentar enrolar Deus e os outros.
Algumas vezes você está enrolando as pessoas da sua própria família. Isso está trazendo prejuízo para a sua casa. Algumas vezes você está enrolando no seu emprego. Isso está trazendo prejuízo lá. Isso, o principal, está trazendo prejuízo para você mesmo. E para que Deus mude isso, é necessário você permitir que Deus mude isso. Através do momento onde Ele vai quebrar você e vai te matar. Se a semente cair na terra e ela não morrer, ela ficará só. Esse só já não é bom. Quando você cai na terra, a semente cai na terra, para ela poder germinar, ela morre. Se você quer ser lançado por Deus para algo grande, sobrenatural, o sonho que Deus tem para você, o propósito, o destino, dá qualquer nome que você saiba, Ele precisa te plantar. E ali você morre, ali é escuro. O primeiro crescimento é no escuro. Não sai nada para fora, as raízes começam a criar vida ali sozinho. Uma criança no ventre de uma mulher está no escuro, está sozinha, ouve até barulho, mas não tem contato com o externo. 9 meses sozinho. Mas ali vai gerando, vai crescendo o braço, os membros, até ser uma pessoa que cria consciência, entende um crescimento. E Deus quer começar isso na sua vida. Não quero que você tenha vergonha, mas se você está se sentindo que você está neste momento, e você precisa aceitar este momento, talvez você ainda não aceitou ficar só com Deus. E a gente vai fazer aqui um ato profético, que não é nada mais do que você vir aqui na frente e falar: eu aceito agora, a partir de hoje, ficar sozinho com Ele e batalhar, ser indomável, até Ele me abençoar e mudar a minha identidade. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Não sinta vergonha se você vir. Eu contei coisas particulares aqui da minha vida e não senti vergonha. Se você quer viver isso, venha. É profético, tá? Algumas vezes a gente precisa se sentir humilhado. A gente precisa tomar uma decisão. A gente precisa tomar um passo. Sem medo. Precisamos quebrar o orgulho. Tem pessoas que estão resistentes, eu sei. E eu não vou ser insistente. Mas se você quer hoje receber um quebrantamento de Deus, se hoje você quer lutando, levantando, caindo, perseverando, mas Deus vai te segurar e vai te levantar. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim para mim: toma, seja homem, para de ser menino. Aquilo doeu, mas mudou minha vida. Algumas vezes, irmãos, nós precisamos tomar uma decisão radical. Eu sei que esse desafio ele é bem forte. Tem mais pessoas, mas ela está... Vem, não resista, vem. Olha que eu não sou de insistir, vem. Tem mais pessoas. Vem, deixa Deus fazer. Você deve estar pensando: não, depois eu vou lá no meu quarto. Não, não é assim. Precisa receber algo aqui hoje, é profético. Essa palavra tem um teor profético. Aceite o quebrantar de Deus. Aceite a humilhação de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele te exalte no tempo oportuno. É a palavra, não sou eu. Não estou querendo que você passe vergonha aqui na frente não, irmãos. Não é isso. Se fosse só para você ficar aí e ouvisse a mensagem, eu deixaria. É para você vir para ser quebrantado, para você receber uma imposição de mão. Se você quiser, você vai receber um abraço aqui de alguém. Você primeiro vai ser consolado ou consolada. Nós vamos começar a orar e tem mais gente. Uma oração que eu fiz nesse período era: Senhor, quebra o meu coração de pedra e põe o coração de carne. Venha. A gente vai começar a adorar. Se você sentir, você já sentiu que sentiu o quê? Você vem. Venha. Deus está falando com você, venha. Deixa Deus quebrar você. Deixa hoje Deus te quebrar como um vaso na mão dele. E quando você estiver aqui na frente, esqueça todo mundo, se entregue, chore, pula. Mas fala: Senhor, eu estou sozinho há tanto tempo.
Eu estou até lá em casa, tem a família, mas parece que não tem ninguém. Até o Senhor parece que deu uma sumida, mas Deus não sumiu. Deus só está te esperando para ter um momento de intimidade tão profunda. Será tão maravilhoso. Você testemunhará, você viverá, vai ter desbloqueio, vai ter liberações na sua vida. Venha, homem de pouca fé, por que duvidaste? Venha. Glória a Deus.